Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu tô aqui fazendo o meu devocional da manhã e vou postar esse vídeo hoje mesmo. Comecei a ler Provérbios, então eu estou aqui nos primeiros capítulos. Vou ler 4 por dia, que são 31, né, capítulos, então eu quero ler 4 por dia para terminar de ler em 7 dias. Porque eu também estou num propósito, então eu quero ler o provérbio nesses 7 dias de propósito. E aqui nos primeiros versículos, né, para quem não sabe, né, Provérbios é um livro da sabedoria, onde a gente aprende muito, né, a lidar com dinheiro, com pessoas, com tudo, assim, é um livro de sabedoria mesmo. E se a gente se apoia nesse livro, a gente tem uma vida mais próspera, mais abundante, né? E eu estava lendo aqui Provérbios e o Senhor me trouxe a memória, né? Como é importante a gente buscar discernimento do Senhor, buscar direcionamento no Senhor, né? O Provérbios fala muito isso, sobre a gente buscar direcionamento no Senhor, né? Tem um versículo que é Provérbios 3:5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Esse versículo eu gosto muito dele, porque às vezes a gente quer fazer as coisas sobre nossa vontade, sobre o nosso entendimento, e a gente às vezes não pede permissão pro Senhor, às vezes a gente não pede aconselhamento, sabedoria, direção pro Senhor. E isso é muito importante, porque uma escolha errada pode nos levar a um lugar onde a gente mesmo vamos nos colocar e depois a gente vai culpar ao Senhor, perguntando por que a gente fez, por que aconteceu isso com a gente, por que está acontecendo isso com nós, e a gente não pediu direção ao Senhor. E acho que o principal de tudo é sempre a gente pedir direção ao Senhor. Ao Senhor, eu quero fazer isso, os meus sonhos são esses, os meus planos são esses, me dê direção, é isso mesmo que o Senhor tem para mim, se não é, não deixa acontecer. Eu sempre faço isso, eu faço essa oração: Senhor, eu quero isso. Mas se não for da tua vontade, não for aquilo que o Senhor tem pra mim, que não dê certo. Eu sempre falo isso pro Senhor, que não dê certo, que dê tudo errado, que eu venha entender que essa não é a vontade do Senhor pra minha vida. E eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Eu estava trabalhando, hoje eu estou desempregada, né? Mas recentemente eu fui mandada embora. Mas antes de eu ser mandada embora, eu tinha um dinheiro guardado, graças a Deus eu sempre guardei dinheiro, então eu tinha um dinheiro guardado que ele seria liberado em breve, que eu deixei trancado na caixinha da Nubank, então ele ficou rendendo ali, e aí eu pensei assim: bom, o que eu vou fazer com esse dinheiro quando ele ser liberado, né? Atualmente eu comprei um apartamento, então eu estou pagando esse apartamento aí, ele vai sair, se Deus quiser, ano que vem, e eu pensei, ou eu pego esse dinheiro e antecipo as parcelas do apartamento, pago a construtora. Aí, depois surgiu uma oportunidade de comprar um carro. Um carrinho Celta, sabe? De uma amiga minha que ela tava vendendo carro. E eu falei: e aí? Eu compro o carro, eu antecipo as parcelas, o que eu faço? E nisso eu estava trabalhando, né? Ainda. E ali, o que eu fiz? Eu falei: vou orar, vou pedir direcionamento pro Senhor. E, como eu disse, né? Às vezes os nossos planos não são os planos do Senhor. Às vezes a gente quer uma coisa e não é aquilo que o Senhor tem pra gente. E fiz uma oração pro Senhor ali, entrei em jejum e oração, falando para ele dar uma direção sobre esse dinheiro, o que eu faria com esse dinheiro, que esse dinheiro seria liberado e tudo. E eis que o que aconteceu deu uma reviravolta na minha vida nesse momento. Eu perdi o meu emprego, fui mandada embora, e eu não tenho direito a seguro-desemprego porque eu tenho a empresa aberta. Eu estava há pouco tempo na empresa também, então eu não peguei muito dinheiro de rescisão. E recentemente a proprietária da minha casa pediu a casa pra mim, então assim, fui mandada embora. Antes disso, minha mãe já estava internada. Tô contando aqui pra vocês, né, pra vocês entenderem. Minha mãe estava internada, minha mãe ficou muito mal. Minha mãe saiu do hospital, na semana seguinte fui mandada embora do meu trabalho. Na semana seguinte a proprietária pediu a casa, eu ainda estou na casa. Falei pra ela ter um pouquinho de paciência, que eu vou sair, mas enfim. E ali eu entendi que se eu não tivesse pedido uma direção pro Senhor, o dinheiro que eu iria pegar, eu iria gastar em coisas que não era da vontade do Senhor. Ou eu iria comprar um carro, que hoje eu estaria com carro e sem dinheiro, ou eu iria antecipar as parcelas do apartamento e ia ficar sem dinheiro. E hoje, esse dinheiro que estava guardado, eu simplesmente estou usando ele para me manter esses dias que eu estou desempregada, esse tempo que eu estou desempregada. Então esse dinheiro veio como uma ajuda muito forte pra mim, assim, sabe? Que senão eu não teria seguro-desemprego, eu não teria como pagar o meu aluguel, eu não teria como pagar o meu apartamento, e estaria ou com carro ou sem dinheiro porque eu antecipei as parcelas.
Então, a importância da gente pedir discernimento ao Senhor, pedir direção, sempre consultar ao Pai. Pai, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer isso mesmo de mim? O Senhor quer que eu faça isso, eu faço aquilo? Pede direção ao Senhor, porque Ele vai nos responder. Imagine se eu tivesse utilizado esse dinheiro para outras coisas. Hoje eu estaria sem dinheiro, sem conseguir me manter, nesse tempo eu estou desempregada, sem seguro-desemprego, e estaria frustrada, chorando, desesperada, correndo atrás de emprego, porque eu tenho que também sair dessa casa. Então, a importância, né, o Provérbios diz aqui, né, 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, para mim, eu ia ter um carro, ou eu ia antecipar as parcelas, eu estava trabalhando, eu estava com uma segurança ali no meu trabalho. E no final, aquela segurança que eu tinha, eu já não tinha mais. Então, imagine se eu me apoiasse no meu entendimento de pegar o dinheiro e fazer aquilo que eu queria, e não que era a vontade do Senhor. Então, esse vídeo aqui é para falar para você, se apoiar no Senhor, pedir direção de tudo que você for fazer, de tudo, Senhor, de tudo, tudo, tudo. Porque o Senhor, Ele é a nossa direção, Ele sabe melhor o que é melhor para nós. Melhor do que nós mesmos. Às vezes a gente acha que é uma coisa melhor para nós e às vezes a gente tá se enroscando numa encrenca, sabe? Então, peça direção ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Não se apoie no seu entendimento. Pede discernimento, sabedoria ao Senhor para determinar as coisas da sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!